Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca do grande pensador e filósofo Rousseau. Ele falou o seguinte: uma parte das pessoas age sem pensar e a outra parte pensa sem agir. Queridos e queridas, quando Rousseau falou lá bem atrás, se eu não me engano, lá no século 17 ou 18, ele sabia do que estava falando. Nós, seres humanos, quando somos confrontados, quando somos chamados a fazer alguma coisa e nós ficamos atarantados, nervosas, nós agimos sem pensar, tomamos aquela decisão e vamos embora. E depois pensamos no que fizemos e normalmente fazemos coisas erradas. E por conta dessas coisas erradas que fazemos sem pensar, nós atrapalhamos a nossa vida e a vida de outras pessoas. Por quê? Porque não analisamos, não refletimos, não tomamos a melhor decisão. Nós simplesmente vamos lá e agimos. Agimos por impulso. Agimos no calor do momento. E esquecemos que tudo tem consequências. E às vezes essas consequências podem nos trazer coisas ruins mais tarde ou até momentaneamente. E talvez a nossa ação possa também, além de nos prejudicar, que somos os agentes daquele fazer, podemos prejudicar outras pessoas com essa atitude impensada. E também fazemos ao contrário. Nós pensamos e não agimos. Ficamos só nas idealizações, ficamos só realizando mentalmente, mas na prática não realizamos nada. E ficamos ali nessa idealização, e é uma coisa estéril. Por quê? Porque da mesma forma que agir sem pensar é errado, pensar sem agir é tão errado quanto. Nós temos que ter um equilíbrio. Eu tenho que refletir, analisar e agir. E fazer as coisas da melhor maneira possível, que cause um mínimo de prejuízo a quem quer que seja. Aliás, se o que eu for fazer trouxer algum prejuízo a quem quer que seja, é melhor não fazer, mesmo que eu seja favorecido. Porém, nós, infelizmente, mesmo sabendo que alguém vai ser prejudicado, nós agimos, nós pensamos, nós fazemos. Por quê? Porque eu faço aquilo que me favorece, eu penso primeiro em mim. Tem até aquele velho ditado dizendo que farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ou seja, eu penso primeiro em mim. Os outros, é problema deles. Só que não é bem assim. Nós vivemos uma vida solidária com as outras pessoas. Se eu prejudico alguém, em algum momento eu também vou ser prejudicado, porque existe a lei do retorno. Tudo que eu faço gera uma consequência. E em algum momento eu vou ter que dar conta dessa consequência. Então, queridos e queridas, tem que haver um equilíbrio entre o agir e o pensar. Eu não posso agir sem pensar, mas também não posso pensar muito e não agir. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu tenho que ter essa sacação de saber a hora de agir e a hora de pensar. Se eu puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tanto melhor. Porque se eu pensar e agir ao mesmo tempo, a certeza de que eu vou fazer as coisas mais corretas é quase 100%. Porém, eu não posso ficar pensando eternamente. Imagina que uma pessoa está morrendo e eu fico pensando uma maneira de evitar que ela morra. Até eu decidir, ela morreu. Então eu tenho que juntar o meu desejo de ajudar com o meu pensar. Tenhamos coragem de tomar decisões, mas reflitamos se as decisões que nós vamos tomar não vão ser prejudiciais às outras pessoas, se não vão nos prejudicar, se está correto. Que às vezes eu vou fazer uma coisa que não é correta. Então, a minha consciência tem que me dizer, isso não é correto, eu não devo fazer, eu não devo tomar essa decisão. E isso só vai acontecer se eu refletir, se eu pensar, se eu tomar essa decisão baseada nas minhas experiências e no meu refletir. Queridos e queridas, é difícil nós termos esse equilíbrio
entre refletir e fazer, mas é necessário. Nós não podemos agir sem pensar, mas não podemos pensar demais para agir, que talvez seja tarde. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.